Sejam muito bem-vindos ao canal Quest Interativo. Olha só, nós já passamos de 2.200 inscritos no nosso canal. E eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal, porque para nós é muito importante cada inscrito. E no programa de hoje, nós vamos estar recebendo a terapeuta, a doutora Márcia Isabel Reiner. Ela é professora sistêmica, palestrante e terapeuta. Nós vamos estar falando sobre terapia de constelações sistêmicas familiar. Doutora Márcia Isabel, seja muito bem-vinda ao canal Quest Interativo. Para nós é motivo de muita honra, de muita alegria poder estar te recebendo neste mês de abril em que o canal Quest Interativo completa 1 ano. Seja muito bem-vinda. Olá, Elaine! Que bom estar aqui falando sobre a terapia das constelações familiares. Eu quero também estar agradecendo a cada um dos nossos apoiadores, que no final você vai poder aí estar acompanhando um pouquinho de cada um deles. Vamos então ao nosso bate-papo. Doutora Márcia Isabel, conta pra gente o que é constelação sistêmica familiar, quais os seus conceitos, onde e quando surgiu. Essa é uma terapia que eu gosto de usar como filosofia de vida, porque ela tem leis que a gente pode seguir como se fossem as leis da natureza. É uma terapia que surgiu já há mais de 40 anos pelo alemão Bert Helling, onde ele teve o prazer de conhecer outros terapeutas, somar as técnicas, fazer as práticas e trazer a nível mundial essa técnica tão maravilhosa. Eu, Márcia Isabel, gosto de usar muito as 3 leis como filosofia de vida. Ainda mais no momento em que nós estamos, o primeiro movimento, primeira lei, é quando nós podemos falar sobre a lei do pertencimento. Sem julgamento, nós começamos a olhar todos os seres humanos como pertencente a tudo e a todos. Quando eu olho para um sistema familiar, lá naquele sistema familiar eu vou ter muitas percepções. Eu vou ter um olhar maravilhoso em poder somar, incluir todos fazendo parte, sem exclusões. Então essa lei do pertencimento, ele não fala que os bonzinhos ou mauzinhos que fazem parte. Por quê? Até o que é bonzinho e mauzinho? Percebemos que aqui nós temos muitas crenças a ser olhadas. Porque tem padrões familiares que seguem aquilo à risca, como sendo certo para aquela família. Por isso que Bert Helling fala muito do não julgamento, da dificuldade que as pessoas têm, porque cada cultura, cada família, cada olhar vai seguir um padrão que chamamos de padrão daquele clã. E aquele clã, que é a família, ela segue aquele padrão. Elaine, aqui nós podemos olhar que a lei do pertencimento ele entra para tudo. Por exemplo, tem famílias que algumas são todas doentes, carregam uma doença específica e para a lei do pertencimento sentem inconscientemente a necessidade de estar doente tanto qual todos os outros. Isso nós olhamos naturalmente quando a gente pode olhar para dificuldades financeiras, para problemas emocionais, para conflitos de pais e filhos e assim vamos a muito adiante. Quando falamos da lei pertencimento, para pertencer, porque é assim que nós desejamos pertencer a um grupo de pessoas. E esse primeiro grupo é a nossa família, então fizemos de tudo para pertencermos a esse grupo, seguindo os padrões que lá tem. Também falamos de uma outra lei que podemos considerar a segunda lei, que é a lei do equilíbrio entre dar e receber. E Elaine, aqui vamos observar, quando existe um movimento de só dar ou só de receber, percebe nitidamente os grandes desequilíbrios que acontecem com a pessoa. Porque o natural é eu te dou e você me dá, eu te dou e você me dá.
quando nós burlamos essa lei do dar e receber, existe desequilíbrios de compensações, existe revoltas logo ali na frente, existe alguma coisa que não se encaixa. Por isso que o dar e receber é essencial para que uma família, para que um casal, para que pais e filhos ou até em uma empresa é necessário ter. Eu te dou e você me fornece algo. E assim nós conseguimos conciliar este movimento de equilíbrios entre dar e receber. Porém, também vamos olhar para mais uma outra lei, a lei da hierarquia. A lei da hierarquia, que é a ordem. E na ordem nós consideramos de quem chegou primeiro faz parte. Quem chegou depois também faz parte, mas em movimentos diferentes. O que significa isso? De quem chegou antes tem mais prioridade. Por exemplo, vamos olhar para os pais. Os pais chegaram antes, o filho chegou depois. Se existe um movimento deste filho querer ser maior que os pais, vai gerar desequilíbrio também. Porque é os pais que dão a vida ao filho, é os pais que dão o máximo possível que eles podem e o filho recebe. Quando esse filho recebe, chamamos que o filho está tomando dos seus pais algo necessário para que ele vá para a vida também e ofereça a contribuição do equilíbrio de dar e receber para a humanidade, para seus próprios filhos, para a sua profissão e assim por diante. Doutora Márcia, é uma alegria muito grande poder estar te recebendo no nosso canal. E olha lá, responde pra gente agora, para que serve a terapia de constelação sistêmica familiar? Quais os principais benefícios? Elaine, que bom! As constelações, elas nos ajudam a perceber padrões que não conseguimos perceber sozinho. Essa é uma terapia que ela identifica muito o que na minha vida está estagnado. Então, para que serve realmente? Serve para identificar todos os padrões que eu repito, igual meu pai, igual minha mãe, igual meus avós, algum tio, alguém da família que inconscientemente eu não tinha percebido, mas que eu faço exatamente igual. Algumas coisas que eu tenho repetido, eu digo que legal, é muito bom eu ser igual ao meu pai nessa forma de ser. Porém, tem algumas identificações que nós percebemos que nosso comportamento ele fica estagnado. Por exemplo, se eu quero ganhar muito dinheiro ou se eu quero ter uma empresa, mas o meu pai teve dificuldade financeira, meu pai teve empresa que faliu, vamos colocar assim. Como que eu vou conseguir ter uma empresa? Como que eu vou ganhar dinheiro? Então, na constelação, os benefícios delas é exatamente isso. Identificar o que é que eu estou preso, estagnado, que chamamos de emaranhamentos, o que a vida não flui e como podemos fazer para desidentificar esse padrão que nós estávamos tendo. O que podemos fazer para sair desse padrão de repetição e começar a olhar por uma vida com os nossos propósitos, com as nossas forças. Então essas identificações, como eu falei agora, mas também falei da saúde, da doença, como também podemos falar de muitas outras repetições que acontecem, podemos perceber que existe movimentos de sair, de movimentar diferente, de parar de repetir daquilo que não gostamos ou daquilo que estagnamos, daquilo que pode ser diferente. Então, se vamos falar de benefícios, é sensacional. Porque, como eu falei antes, uma das formas é usar como filosofia de vida. Cada vez mais sair dos julgamentos. Começar a perceber que cada pessoa
é uma forma diferente de ser. Cada clã familiar tem padrões, tem crenças, tem formas de viver que às vezes é diferente da minha família. Aqui também podemos identificar as crianças, as pessoas que são adotivas, porque algumas vezes elas vão dizer: mas eu não conheço a minha família. Então, na terapia das constelações familiares, nós identificamos quais são os padrões que ela segue da sua árvore genealógica, daqueles pais que são seus pais biológicos. Também tem os pais adotivos influenciando num campo mórfico? Tem. Porém, quando falamos de uma fenomenologia, falamos algo a mais. Falamos que esse ser tem identificações e que são várias identificações que pode ser modificado sim, sem precisar entender, saber, identificar de quem é aquele padrão. Não há necessidade, porque a própria terapia ela nos mostra o que é necessário modificar. Por isso que um dos benefícios é isso. Eu não preciso saber os históricos familiares, mas eu posso me abrir para a mudança a partir da identificação que se faz na própria terapia. Então, transformações, um olhar diferente para a vida, compreender o equilíbrio de dar e receber em todas as nossas áreas, prosperidade, reconhecimento, merecimento. Ai, quanta coisa maravilhosa que nós temos para olhar nessa vida, que são as leis naturais, que são uma lei natural da própria vida. E essa vida está identificada dentro de cada ser humano. E quais são, os padrões que carregamos? Esses padrões, eles trazem força ou já trouxeram força em algum momento. Então, sempre nesta terapia, buscamos o que traz força, o que traz a sensação de realmente estar vivo, de realmente ter vontade de viver, de seguir, de caminhar, de trazer algo e motivos. Doutora Márcia, conta pra gente agora, para quem é indicado a terapia de constelação sistêmica familiar? Na sessão, vamos ter uma conversação com o cliente. Vamos se conectar com o campo mórfico. Esse campo mórfico ele é cientificamente cada vez mais estudado pelo Rupert Sheldrake. Não é algo aleatório, ele é científico. Por isso que eu gosto dessa terapia, porque cada vez mais tem comprovações de que realmente essa sessão ela tem e vai fazer efeito para o ser humano. Nessa sessão, além da conversação, nós vamos se sintonizar ou se conectar com esse campo mórfico estudado cientificamente pelo Rupert Sheldrake e vamos identificar aonde está e o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, o que nós podemos observar dentro dessa terapia? O que pode ser curado? Um dos movimentos que eu gosto de observar é qual é o seu lugar como pai, como mãe. Você está na posição de filho? Você está na posição de marido, de esposa? Você está na posição que você deveria estar na sua empresa? Você está no lugar certo no mundo? Na vida, você está realmente conectado com a sua missão de vida? Ou você está emaranhado em um destino que é de um ancestral seu? Então, tudo isso na própria sessão nós vamos olhando. E esse movimento da ordem de conectar-me, qual o lugar que eu estou? O que eu preciso fazer para estar no lugar, para ser visto nessa posição? Então, trazer as curas é começar a sair dos emaranhados, começar a ter o empoderamento da sua missão de vida, começar a ter o empoderamento do cargo que você tem em cada área da sua vida,
começando a trazer responsabilidades, afetuosidade, amor, trazer sentimentos que te trazem mais energia para a felicidade. Porque eu sempre digo, felicidade é o combustível para a alma. E se estamos conectados com a felicidade, a nossa vida começa a fluir de uma forma abundante. Então, curas de pais e filhos, de casamentos, de relacionamentos, relacionamento com colegas, relacionamentos com chefia, relacionamento com amizades. Nós podemos identificar o merecimento nas empresas, as ordens, as compensações, a lei do pertencimento dentro de uma empresa. Então, tantas curas começam a surgir. Porque você imagina, Elaine, se você está acoplado, ligado com alguém que está doente e você começa a adoecer também, então como é importante essa cura de libertação para você mudar esse padrão? Ou o sucesso financeiro, sucesso profissional, a realização profissional. Podemos olhar tantas curas, que eu tenho muito movimento de agradecer, porque dentro do meu ser e os resultados que nós temos com os alunos, os resultados que nós temos com os clientes está sensacional realmente. Isso é que vai trazendo libertação em massa, onde famílias vão se organizando, trazendo mais saúde, sendo um ser mais saudável. Que interessante, Elaine? Isso é sensacional. Doutora Márcia, conta um pouquinho pra gente sobre relacionamentos amorosos e terapia de constelação sistêmica familiar. Elaine, quando nós falamos de relacionamentos amorosos, percebemos que cada criança, quando olha para o seu pai ou para sua mãe, tem uma forma de olhar diferente. E esses pais têm uma forma de conviver entre si e também de olhar para essa criança da forma de cada um. Precisamos também compreender que cada ser tem uma forma de amor próprio dele mesmo. E muitas vezes não conseguimos identificar como o outro se sente amado. Por isso que muitos casais, quando estão namorando, eles ativam a forma de amor do outro. Porém, quando casa, a vida agitada, correria, filhos, enfim, muitas coisas a ser olhada, esquecem como o outro se sente amado. E às vezes esquecem como eles próprios se sentem amados. E dessa forma vão se distanciando. E quando eu olho para o clã familiar de cada um, precisamos compreender que cada época, ou cada religião, ou cada clã familiar tem uma forma de viver diferente. Como se eu olhasse para culturas mais europeias, mais antigas, onde existia casamentos arranjados, onde, por exemplo, um alemão casaria com um alemão, um italiano casaria com um italiano, um japonês casaria com um japonês e assim por diante. Tem alguma coisa errada? Não, é que alguns casamentos, quando eles eram arranjados, não se tinha um amor, uma liberdade de escolha. Alguns casamentos se adaptavam e davam muito bem certo. Só que alguns casamentos não se adaptavam e criavam-se brigas, intrigas, um olhar para fora de casa, ou se tinha já um amor anteriormente deste casamento arranjado. Então precisa se olhar várias questões. O que levou os meus pais a casar? O que levou os meus avós a casar? O que levou os meus bisavós a casar, ter filhos? Todos eles ficaram casados? Tiveram um casamento feliz? Como foi esse casamento? Eram pessoas unidas, que seguiam padrões ou tinham pensamentos? Algo condizia com o outro nos projetos de casal?
ou nos projetos de família. Quando eu vou trabalhar uma questão amorosa, eu gosto que o casal esteja comigo. O casal me fala como foi essas questões particulares de cada um. Como é o olhar, qual é a crença, como se relaciona com a palavra casamento, como se relaciona com a palavra amor, como se relaciona com a convivência do outro. Será que eu estou disponível a ceder ou só estou disponível a ceder? Será que eu estou disponível a trazer as minhas opiniões ou só as minhas opiniões é que vale aqui? Então, quando eu começo a olhar para este contexto maior, eu começo a trazer várias dinâmicas que tem dentro de um próprio casamento, dentro de um próprio amor, como se diz. E nesse casal, nós precisamos compreender que se eles têm afinidade, se eles têm um projeto, se eles fazem questões de realmente ter uma família, esses filhos vão ter uma visão. Agora, quando temos casais que não condizem um com o outro, não têm projetos, estão vivendo ou sobrevivendo um casamento, os filhos vão ter essa outra visão, onde esses filhos vão tomar um partido da lei do pertencimento e dizer: eu quero ou eu vou ter um marido igual este meu pai, ou eu vou ter uma esposa igual a minha mãe. E aí você vai percebendo, quando existe o julgamento, existem os padrões repetitivos. Então é muito comum uma mulher ter raiva do pai que bebia e casar com alguém que bebe. É muito comum um homem ter revolta da mãe porque a mãe não me cuidou direito, e aí ele cobra esse padrão da esposa. A esposa deve me cuidar, a esposa deve me amar. Então existe muita exigência dentro de um relacionamento amoroso. Precisa muito estar na energia de adulto para dizer do que eu gosto, do que eu não gosto. Precisa muito estar na energia de adulto para identificar que essa parte aonde eu não gosto do relacionamento é uma parte da minha criança ferida, que eu preciso trabalhar, curar, harmonizar dentro deste contexto. E assim nós vamos indo. E aí todo padrão tem a ver com aquilo que eu vi da minha infância com os meus pais? Não. Existem padrões que eu trago por amor à minha mãe ou por amor ao meu pai, porque eles tiveram uma infância difícil. E se os meus pais tiveram uma infância difícil, do qual eu quero trabalhar, do que eu quero curar isso, eu fico preso, estagnado, emaranhado. E aí eu não consigo olhar para o meu companheiro, para a minha companheira, não consigo olhar para os meus filhos, não consigo trazer energia da família atual. Sempre estou vivendo a energia da família anterior, que chamamos da família de origem. Então, para trabalhar as questões amorosas, precisamos primeiro compreender: este casal quer trazer a solução? Querem trazer energia de adulto? Querem realmente ter uma continuidade juntos, em família? Se os dois estão disponíveis, se os dois realmente querem, os resultados são sensacionais. Por isso, nós precisamos trazer a energia de adulto, porque quando falamos de energias amorosas, é onde mais afeta a dor da nossa criança. É a criança ou a criança dos nossos pais que estão muito machucadas. E aí precisamos trazer para a energia das decisões do que realmente eu quero a partir deste momento. Por isso que quando fala essas energias, precisamos sempre, Elaine, sair um pouco dessa questão só do casal, mas perceber que cada um teve uma forma de ver os seus pais, de conviver, e nessa infância machucada tomaram muitas decisões, fizeram muitas promessas para si mesmo.
trouxeram energias, promessas, confirmações, decretos que agora pode estar influenciando. Por isso é bem importante observar o que na sua infância você via dos seus pais, o que você via dos seus avós ou alguma referência de vizinho, algo assim. Você está identificado com uma dessas energias? Você está seguindo o mesmo padrão repetitivo? Então, Elaine, aqui é sempre essa pergunta. A quem você está identificado? A quem você está representando ou fazendo igual? Conseguiu compreender aqui, Elaine, como é importante ter um conhecimento do olhar que a criança, que é a pessoa que chegou até o consultório, olha para um casal, para seus pais ou algo assim? E agora, doutora Márcia, nós queremos saber aí sobre problemas financeiros versus terapia de constelação sistêmica familiar. Conta pra gente. Ai, problemas financeiros. Muito importante observar como seu pai lidava com o dinheiro, como sua mãe falava ou se expressava ao falar sobre o dinheiro. Existiam conversações sobre investimento, sobre dinheiro, ou existia um olhar de que dinheiro era difícil e foi se criando muitas crenças na sua infância quando você observava seu clã familiar ou aonde você conviveu. Como era o bairro, a comunidade em que você vivia? Quais são as crenças religiosas que tinha ali ou o que essas crenças religiosas, se você fazia parte, falavam sobre dinheiro? Então, uma das questões que eu vejo muito, Elaine, o primeiro movimento é olhar qual a relação do meu cliente em relação ao dinheiro. Ele gosta de números, ele gosta de pegar dinheiro, ele gosta de falar sobre dinheiro, ou o dinheiro para ele é remetido como poder, e poder nós podemos olhar como nas imigrações, percas, mortes, sofrimento, distanciamento. Então aqui nós vamos olhar várias memórias quando eu olho para um clã familiar. E nesse clã familiar nós percebemos que estamos repetindo muitas vezes. Por exemplo, meu avô teve uma perca financeira, perdeu uma empresa, perdeu uma terra, perdeu algo assim. Meu pai também e acabo eu também. Então, quando eu quero ser um empresário, eu já vou condicionado para o meu campo, para aquele processo que eu preciso fazer como se eu estivesse perdendo. E assim vai acontecer, porque muitas vezes isso já está determinado, até na mesma idade. Elaine, que é incrível como eu percebo o quanto as pessoas repetem histórias familiares na mesma idade. Sofrimentos, percas, desequilíbrios, sofrimentos na mesma época. Então, quando eu falo do dinheiro, também olho, além de olhar para a energia do dinheiro, eu também olho essa família. Ela era uma família autônoma ou é uma família de funcionários? É uma família que tinha posses ou vivia de favores? É uma família que conseguiu sua casa própria ou vivia de aluguel? Então, falar com empresários, falar com pessoas que desejam muito uma vida de sucesso financeiro, precisa se olhar vários contextos que está relacionado ao sucesso, ao poder, ao dinheiro, ao merecimento. Essa família tinha autoestima boa ou se sentia inferiorizada? De que cultura que ela vem? É uma cultura europeia? É uma cultura africana? É uma cultura indígena? De onde ela é essa cultura?
e o que esses antepassados vieram trazendo de geração após geração para que essa pessoa pudesse ter algo agora, neste momento. Algumas pessoas atingem um patamar muito bom e elas saem do padrão familiar, mas logo depois perdem tudo. E você identifica muitas pessoas, Elaine, que ganham muito e perdem muito, ganham muito e perdem muito? Bem comum, não é mesmo? Doutora Márcia, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito pertinente e todo mundo tem dúvida. Conta pra gente, qual a diferença de maldição hereditária e terapia de constelação sistêmica familiar? Algumas pessoas têm me perguntado, Elaine, sobre essa maldição hereditária. Então, eu sempre costumo dizer assim, quando um pai e uma mãe estão desequilibrados, não tiveram uma boa infância ou tiveram muitas desestruturas de família ou tiveram traumas que não conseguiram superar, passar por aquelas circunstâncias, do qual eu chamo, não deram conta de todas aquelas circunstâncias, eles crescem com o corpo, mas a dor do trauma fica na infância. E eles crescem, casam ou têm filhos e não conseguem lidar com os seus filhos. Eles ficam com aquela dor, aquela ferida muito aberta. E muitas vezes eles falam coisas para os seus filhos que até chamamos de maldição. Mas isso pega realmente? Elaine, eu falo assim, tudo precisa compreender como o psicológico daquela criança compreende. Se aquela criança compreende que aquilo que a mamãe fala e aquilo que o papai fala é verdade, ela mesmo vai se destruir por ter ouvido aquilo. Porque a nossa primeira infância, nossos primeiros momentos, tudo a gente depende de nossos pais. E nós temos uma gratidão imensa com os nossos pais, até pelo fato de eles terem nos dado a vida. E quando nós trouxemos a energia de vida, é uma gratidão com eles, porque senão eu não estaria aqui. Então eu posso dizer, papai tem razão quando ele diz isso sobre mim. E carregar isso para a vida toda. Por isso que a terapia da constelação vai fazer esse cliente compreender o que esse papai ou essa mamãe passaram na infância. Ou o que esse clã familiar vem carregando há muitas gerações e que tem machucado essas crianças ao longo dessas gerações. Crianças que crescem, se tornam pais, machucam outras crianças e assim por diante vão seguindo esse movimento. Então a terapia da constelação, ela vai começar a mostrar que não existe uma maldição e existe uma dor profunda a ser olhada, ser incluída, integrada do jeito que foi. Mas e o adulto agora compreendendo vai ter uma posição diferente de dizer: meus pais me amaram de uma forma diferente que eu esperava. Ou os meus pais passaram por essa dor e tiveram dificuldade de compreender. E eu agradeço esses momentos por ter a oportunidade de ter ferramentas para me libertar dessas dores. Então é isso, Elaine, que a constelação ela faz. Traz esse movimento de olhar de uma forma diferente para aquilo que as pessoas estavam adoecendo, todas as áreas da vida, trazendo oportunidades de modificar realmente e perceber que sim, existe libertação, vitória, coragem, determinação para tudo aquilo que tomarmos decisão de fazer. Doutora Márcia, conta pra gente como a terapia de constelação sistêmica familiar se relaciona com as religiões e a religiosidade das pessoas a ser tratada. Elaine, Bert Helling era padre, foi padre por quase 20 anos. Ele era uma pessoa que estudava muito, trouxe muitas dinâmicas e por ele ser padre, quando ele teve essa abertura de todos esses conhecimentos
quando ele disse: todo ser humano veio de um pai e de uma mãe. Eu sinto na obrigação de levar essa terapia para todos e não ficar somente na Igreja Católica, assim como ele estava. Quando ele fez esse movimento, ele saiu da igreja, trouxe consigo muitos ensinamentos, inclusive ele fez práticas, aprendeu muito lá onde ele atuava, que era na África do Sul, com o povo Zulu. Então, a constelação familiar não tem vínculo nenhum com nenhuma religião. Nós falamos que o princípio realmente é genético, realmente é um campo maior que nos vincula a vários sistemas que nós estamos interligados. Então, esses sistemas, às vezes eu estou com um problema ligado à empresa, estou ligado com meu pai, com a minha mãe e assim por diante. Mas não tem vínculos religiosos, não. Então, quando eu falo com meu cliente, eu sempre digo: vamos olhar para a sua família, vamos olhar o que está na sua genética, o que está ligado no seu campo, quais as crenças que você criou na sua infância, o que está a ser olhado com amor, com inclusão, assim tudo do jeito que foi. Agora vamos falar sobre mitos e verdades. Doutora Márcia, quais são os principais mitos e verdades sobre a constelação sistêmica familiar? Elaine, sim, existem alguns mitos. Um dos maiores mitos que as pessoas me perguntam é se tem a ver com o espiritismo, se é uma sessão mediúnica. E isso é um mito. Hoje a gente comprova que através dos campos mórficos, através da ciência do Rupert Sheldrake, ele vem cada vez mais tendo relatos sobre o quanto esse campo ele atua. E não tem a ver com incorporações ou trabalhar com gente viva, morta. Então, não é isso. É trabalhar com realmente campos de informações que estão nos mostrando o que acontece com o nosso cliente. Outro mito também que a gente pode trazer, Elaine, é onde a pessoa diz que constelações em grupo é melhor que a constelação individual. Isso também é um mito, porque eu mesmo tenho clientes que preferem grupo, outras individual e outras selecionam, dependendo da questão, elas preferem fazer em grupo ou no individual. Então, realmente, a identificação está muito do cliente. Como o cliente tem uma percepção de captação da informação que está agindo diante dele. Ele prefere ou tem uma abertura no grupo, ou ele prefere conversar mais num atendimento individual. Então, isso tem muito a ver com o próprio cliente. Outra também dinâmica ou outro mito que a gente pode olhar aqui tem a ver com essa questão que as pessoas falam que a constelação online não faz efeito. Através desse mesmo campo que nós estamos falando do Rupert Sheldrake, nós observamos que não tem uma limitação, não tem uma barreira. Independentemente aonde está o cliente, essa ressonância vai atuar lá onde ele está. Então, as constelações online cada vez mais têm se mostrado presente, ainda mais agora que nós estamos vivendo todo esse movimento. Então, eu mesmo tenho atendido muitas pessoas fora do Brasil, tem muitas pessoas realmente buscando a constelação e os resultados estão sensacionais, a compreensão está maravilhosa. Elaine, muito bom essa questão de mitos e verdades. Doutora Márcia, mais uma vez eu quero estar te agradecendo imensamente por você ter aceito estar participando do canal Quest Interativo. Eu gostaria agora que você deixasse as suas considerações finais e todos os seus contatos, principalmente o seu WhatsApp. Elaine, eu estou muito agradecida pelo convite, pelo nosso bate-papo. Então, se eu tenho uma mensagem para deixar aqui no final se permitam se autoconhecer. Permitam-se essas limitações, esses emaranhados, esses padrões que você está tendo, essas repetições são suas?
ou são de alguém da sua família. Se permite abrir algo novo, de olhar para a vida, de trazer novas oportunidades, trazer algo que realmente está conectado dentro do seu ser. Eu sempre digo, podem levar tudo de você, menos o conhecimento e a sabedoria que você tem. Porque se você tem uma sabedoria que é sua, traga força para ela. Movimente a sua vida através dessa grande força que está dentro de você. Elaine, quero te agradecer imensamente por toda a nossa conversação de hoje. Que maravilha esse trabalho seu, é online, olha só como que a gente pode ter um grande bate-papo, essa conversação que pode se expandir, levar conhecimento para as pessoas. Estou muito honrada, muito agradecida mesmo. Aí os meus contatos, então, vocês podem me buscar no Instagram, que é Constelação Márcia Isabel. Também tem o meu WhatsApp, que eu posso deixar, né, Elaine? 459-9903-1212, tá? Que lindo esses movimentos. Estou muito, muito honrada. Elaine, gratidão e parabéns pelo seu trabalho, por todo o movimento que você está fazendo com as pessoas num momento tão delicado que elas precisam. Parabéns mesmo pelo seu lindo trabalho. Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista que nós fizemos com a doutora Márcia Isabel, falando um pouquinho sobre a terapia de constelação sistêmica familiar. Um forte abraço e até mais!